Olá pessoal, estamos aqui no Comida e Afeto, vou mostrar para vocês nossa geladeira poética e nosso fogão. E vamos lá para a nossa aula sobre os inquéritos alimentares. Como perguntar para o paciente o que ele come. Quais são os inquéritos alimentares que existem? Existem 4 tipos de inquérito alimentar. O recordatório 24 horas, o diário alimentar, o questionário de frequência alimentar e a história alimentar. E hoje nós falaremos dos 2 mais importantes, que são o diário e o recordatório 24 horas. O recordatório 24 horas, ele é muito importante. A gente pergunta para o paciente tudo que aconteceu no dia anterior. Ele vai precisar de ter uma memória para poder estar lembrando disso. Então a gente tenta colocar coisas da rotina dele, por exemplo, que horas que ele acordou, o que ele comeu, o que ele bebeu, e tentar explicar para o paciente antes o que ele vai precisar de falar para a gente nesse recordatório 24 horas. Então a gente fala, você vai me falar a quantidade, o horário, o que você comeu, o tipo de preparação, com quem que você estava, e tentar não interromper esse paciente, porque às vezes ele perde o raciocínio. Então deixa ele falar, deixa uns espaços e depois, se você ficar alguma dúvida, você volta e tenta tirar as dúvidas. Por exemplo, ele falou que comeu frango, aí você pergunta, esse frango foi assado, foi grelhado? Mas tenta deixar ele falar fluente primeiro e depois você volta e tira suas dúvidas. É muito importante a gente estar mostrando para o paciente tem utensílios. Então, aqui no consultório eu uso para decorar e uso também para mostrar para os pacientes, porque ele pode falar, tomei uma xícara de café. Aí pode ser uma xicrinha, pode ser uma xícara média, ou pode ser também, quem sabe, uma xícara grande. A gente ter esses utensílios ajuda muito. Colheres, colher de servir, colher de sobremesa, colher de sopa, figuras. Igual aqui a gente tem muitas figuras de alimentos, isso ajuda muito o paciente quantificar, explicar pra gente o que foi que ele comeu. As vantagens do recordatório alimentar, ele é de baixo custo, ele é rapidinho, pode ser para qualquer faixa etária e a gente pode ir lançando ele também no programa, igual eu uso o programa do Nutro 2.0, a gente pode usar ele para ver a questão de macronutrientes, micronutrientes, ver quais que estão faltando e quais que são as desvantagens. É a questão que eu já falei da memória, da capacidade do entrevistador de não induzir respostas e que o único recordatório ele não estima a ingestão habitual. E pode ser de um dia atípico, por exemplo, hoje é segunda. A gente anota lá no recordatório 24 horas que o dia que ele está fazendo o recordatório é o domingo, que foi o dia anterior, pode ter sido um dia atípico, ele viajou, estava na casa de alguém. Eu li no artigo, achei isso importante passar para vocês, que quanto menor a escolaridade, mais é importante a gente mostrar as fotos, figuras e utensílios para que a gente tenha uma determinação correta da porção consumida. E sempre lembrar de perguntar questão de bebidas, suco, beliscos, e tentar associar com a rotina. Agora a gente vai entrar, esse foi o recordatório 24 horas, no diário alimentar. O diário alimentar a gente pode entregar para o paciente na primeira consulta, mas é preciso a gente explicar para ele muito bem como que preenche. Ele pode ser no formato de uma folha, ou o paciente pode preencher no WhatsApp, ou ele pode preencher no Instagram, pode preencher num aplicativo, por exemplo, eu uso um aplicativo que tem esse diário alimentar igual aqui, que é um aplicativo da nutrição comportamental e que é muito legal, o pessoal gosta muito de preencher, bem interativo. Aqui nesse diário, a gente vai orientar que eles andem com essa folha ou um caderno e que eles não preenchem esse diário só lá no fim do dia, não. Eles vão preencher logo após comer e antes de comer. Por quê? Porque assim ele vai poder escrever melhor assim a quantidade que ele comeu, a fome que ele estava, a saciedade que ele ficou e quais sentimentos e sensações que ele teve ao comer. Nesse diário a gente tem a data, eu passei ele para vocês, espero que vocês tenham feito e numa aula online a gente pode discutir o que vocês sentiram preenchendo esse diário, tá bom?
A gente tem a data, a hora, a fome. E, pessoal, como que eu vou explicar para o meu paciente o que é fome, como que é a fome? É através do odômetro da fome. O odômetro da fome é essa ferramenta aqui que ela avalia a fome e a saciedade, de 0 a 10. A fome, ela é inversamente proporcional à saciedade. Quando eu tô com uma fome 10, eu tô com uma saciedade 0. Quando eu tô com uma saciedade 10, eu tô com uma fome 0. E a gente entrega esse odômetro e a gente tenta explicar para o paciente e treiná-lo para que ele possa realizar suas refeições quando ele tiver com uma fome mais ou menos 4 e 6, que assim ele não está morrendo de fome e é mais provável dele ter uma alimentação mais bem sucedida, sem exceder ou sem restringir, comer de uma maneira mais confortável. É importante também a gente perguntar para o paciente o que ele sente quando ele está com fome. Gente, sentir é o que faz sentido. A gente procurar perceber e fazer o paciente sentir e prestar atenção no que ele está sentindo. Quando ele está com muita fome, o que ele sente? É dor de cabeça, é cansaço, é irritação, ele fica nervoso. E quando ele fica muito saciado também, ele fica empantufado, ele fica estufado, ele fica muito cheio, ele fica, como a gente fala, né? Ele fica com banzo depois que comeu muito. E olha que bacana isso, gente, a gente treinar esse paciente para ele comer quando ele tiver com uma fome de 4 a 6, e a saciedade é a mesma coisa. A gente não precisa de comer para ficar cheio lá no 10. Igual quando a gente come muito, fica muito cheio, que não consegue nem fazer nada depois do almoço. A gente pode comer e ficar com uma saciedade também mais ou menos lá o 4 e o 6. Então, como que a gente orienta isso? Pausando os talheres, parando no meio da refeição, prestando atenção como que está se sentindo com essa refeição. Portanto, eu passei para vocês essa folha também. O odômetro da fome é um exercício de percepção para que o indivíduo compreenda as suas sensações e atenda da melhor maneira possível. Então, continuando o nosso diário, então a gente tem a fome de 0 a 10, o que ele comeu e quanto ele comeu, ele vai anotar aqui a quantidade e a saciedade que ele ficou após comer. Por isso que é tão importante a gente anotar logo após a refeição. A duração, quanto tempo que ele ficou ali na mesa comendo, não é o tempo que ele ficou sentado batendo papo, mas quanto tempo que durou mesmo essa refeição, onde e com quem ele fez a sua refeição e os sentimentos ou sensações físicas que ele teve após comer. Ele teve gases, ele ficou estufado, ele ficou muito cheio, ou ele ainda ficou com fome. Aquele negócio, né? Sensação de que eu quero mais alguma coisa, mas não sei o quê. E ele não ficou satisfeito com aquela alimentação. E isso é bacana demais. O diário alimentar, a gente entrega para o paciente, a gente pode entregar na primeira consulta e quando o paciente volta na próxima consulta, a gente pergunta para ele como que ele está e a primeira coisa que a gente pega é o diário. E aí, você fez o diário? Como que foi para você fazer esse diário? E aí a gente tem essa ferramenta aqui do retorno do paciente, que é perguntar para o paciente como que foi essa experiência de preencher o diário. Pergunto para vocês, como que foi essa experiência de vocês preencherem esse diário? E é interessante a gente, em primeiro lugar, não sair já avaliando o diário, né, do paciente, falando se foi bom, se foi ruim. Não, é pedir para ele se autoavaliar. O que você achou do diário desse dia? A gente pode pedir para ele fazer de 1 ou 3 dias e perguntar para ele quais pontos que foram legais, quais pontos que você acha que não foram legais e a gente prestar atenção, pontos positivos que ele identificar, pontos que merecem atenção, prestar atenção no que ele notou de sentimento, de sensação. E a gente vai falar na próxima aula sobre isso, mas alinhar alguns pontos em comum, no máximo 3 metas que a gente pode propor, e a regra da prontidão que a gente vai falar na próxima aula também. A regra de prontidão é qual a sua prontidão para mudança? De 1 a 10. Então, pessoal, sobre inquérito alimentar é isso, os mais importantes, recordatório 24 horas. E o principal é o diário, que ele nos dá mais suporte, por exemplo, na questão de compulsão alimentar, anorexia, bulimia. O diário ele pode ser muito importante para uma autorreflexão do paciente,
Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.